Muito bem, pessoal. Vamos dar início, então, às aulas do dia 16 e 17 de junho. O conteúdo do dia de hoje é planos tangentes e aproximações lineares. Muito bem. Então, nós vamos perceber que quando nós tínhamos uma equação de um plano tangente ou de uma equação de uma reta, para poder calcular essa equação da reta, era muito simples para nós fazermos, né? Nós fazemos assim, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Só que isso aqui eu estava trabalhando em uma única dimensão, tá certo? Eixo xy. Agora, nós vamos trabalhar tridimensionalmente, ou seja, para planos, não somente para duas dimensões. Então aqui vai ficar, no lugar do y menos y0, vai ficar z menos z0. No lugar do m, o m vai ser dividido numa parte A e numa parte B. Na parte A é x menos x0, como era aqui, e na parte B, y menos y0. Bom, quem que é o A e quem que é o B? Se aqui o m era o coeficiente angular, e o coeficiente angular nós sabemos que é a derivada, quem que vai ser o A e o B? O A vai ser o fx, e o B vai ser o fy. E aqui vai ser, de fato, o fx de x0, y0, que multiplica x menos x0, e aqui vai ser o fy de x0, y0, que multiplica y menos y0. Sendo que o x0 e y0 é o ponto dado. Tá? Muito bem, então essa aqui vai ser a equação do plano tangente. Vamos resolver então o primeiro exemplo. Determine o plano tangente ao paraboloide, vou botar um acento aqui, né? Elíptico, z igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 1, 1, 3. Então veja que esse aqui é o meu x0, o meu y0, e o meu z0. Esses aqui são os três pontos que eu tenho. Muito bem. Se eu quero determinar esse ponto, a primeira coisa que eu preciso calcular o fx, o fy, e não preciso do fz. Por que eu não preciso do fz? Porque é z menos z0 no final. Então fx vai ser igual. Se eu derivar isso aqui em relação a x, vai dar 4x. Se eu derivar isso aqui em relação a y, vai dar 2y. Só que eu quero o f de x0, y0 e z0. Bom, mas o x eu preciso, o y e o z eu não preciso, porque eu só preciso do x0, que é 1. Então vai ficar 4 vezes 1, que é 4. E aqui eu vou ter o f também de x0, y0, isso aqui que é fx, né? E aqui eu tenho o fy de x0, y0 e z0, mas eu só preciso do y nesse caso, que é 2, que multiplica 1, que é o y, que é 2. Portanto, fx é 4 e fy é 2. Como a equação é z menos z0 igual a fx, que multiplica x menos x0, mais fy, que multiplica y menos y0, vai ficar z menos z0 é 3. Igual a fx, 4 que multiplica x menos 1, que é o y, que é o x0, mais fy, que é 2, que multiplica y menos 1, que é o y0. Fazendo as distributivas aqui, eu vou ter z menos 3 igual. Aqui eu vou fazer a distributiva, 4 vezes x, 4x, menos 4. Mais, a continuação aqui é 2 vezes y vezes menos 1 também, então vai ficar mais 2y menos 2. Para juntar tudo, o z vai ficar igual a 4x mais 2y menos 4 menos 2 mais 3. Ou seja, z vai ser 4x mais 2y menos 3. Essa aqui é a equação do plano tangente ao paraboloide z, 2x² mais 2 mais y² no ponto 1, 1, 3. Está lá, calculado o plano. Somente esse exercício, porque a aproximação linear vai ser quase a mesma ideia. No exemplo que nós fizemos, descobrimos que a equação de um plano tangente ao gráfico da função, para esse aqui, é z igual a 4x mais 2y menos 3. Portanto, tendo em vista a evidência visual das figuras 2 e 3, eu não mostrei as figuras 2 e 3 para vocês, mas se vocês quiserem depois podem acessar no livro, estão lá. A aproximação linear vai ser o L de xy, o L de xy nada mais é do que o z.
Veja que trocou o z pela L de xy. Vai ser igual a 4x mais 2y menos 3, ou seja, exatamente a mesma informação. Então vamos lá. Se z é f de xy, então f é diferenciável em AB. Se ΔZ puder ser expresso na forma ΔZ, f de x de AB vezes Δx, porque Δx é x menos x0. ΔZ é z menos z0. Mais fy de AB ΔY, que é y menos y0, mais um possível erro em x e um possível erro em y, por isso que o erro 1 e o erro 2. Se o E1 e o E2 tendem a zero, quando Δx e Δy tendem a 0, 0, o erro é zero. Tá? Muito bem. O segundo exemplo é: mostre que f de xy ele vai ser x que multiplica elevado a xy é diferenciável em 1 e 0 e encontra a sua linearização ali. Em seguida, use a linearização para aproximar ao ponto 1,1 e menos 0,1. Veja que 1,1 está próximo de 1 e menos 0,1 está próximo de 0. Então é isso que ele quer que faça. Muito bem. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer, se eu quero calcular a linearização, tem que calcular fx, tem que calcular fy. O fx aqui, bom, aqui é uma função composta, né? U vezes v, então vai ficar, isso aqui seria u' vezes v mais u v'. Ah, mas quem que é u? Vamos fazer u aqui no cantinho. O u é x. Quem que é o'? U' é 1. Quem que é o v? O v é e elevado a xy. Quem que é o v'? O v' é y que multiplica e elevado a xy. Então, eu vou só apagar esse aqui, esse fy, e eu vou continuar fazendo fx, depois eu volto fazendo ele lá. Né? Então, fx vai ser igual a u', 1 vezes v, e elevado a xy, mais u, que é x, vezes v', que é y, e elevado a xy. Então, nós vamos calcular agora o fx do ponto 1, 0. Então, o fx do ponto 1, 0 vai ser, no lugar do x é 1, no lugar do y é 0. 1 que multiplica e elevado a 1 vezes 0, mais 1 que multiplica 0 vezes z elevado a 1 vezes 0. Então, o fx do ponto 1, 0 vai ser igual a 1 vezes 1 mais 0, que é igual a 1. Preciso calcular agora o fy. O fy é a derivada dessa função. Como o x é uma constante, continua multiplicando, e vai multiplicar pela derivada de elevado a xy, que é x que multiplica e elevado a xy. E o fy de 1 e 0 vai ser 1 vezes 1 vezes z elevado a 1 vezes 0, que vai ser 1 também. Portanto, o fy foi 1 e o fx também foi 1. Portanto, então, o L de xy vai ser igual a f de xy mais fx que multiplica x menos x0 mais fy que multiplica y menos y0. Então, eu vou calcular o L de xy é igual a... Quem que é meu x0 e y0? É 1 e 0, então vai ser o f de 1 e 0, mais o fx, que é 1, que multiplica x menos x0, que é 1, mais fy, que é 1, que multiplica y menos y0, que é 0. Então, o L de xy é igual... Bom, o que é o f de xy? O f de xy ele era x que multiplicava e elevado a xy. Portanto, vai ser 1 que multiplica e elevado a 1 vezes 0. Esse é o f de 1 e 0. Mais 1 vezes x, x, 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes y, y, 1 vezes 0, 0. Portanto, o L de xy vai ser 1 vezes 1 é 1, mais x, menos 1 mais y. Cancela esses dois. Portanto, o L de xy
será igual a x mais y. Muito bem. Só que eu quero comparar quem? Eu quero calcular o L de 1,1 e menos 0,1. Essa é a proposta. Então, o que eu vou fazer aqui? No lugar do x, eu coloco 1,1 e no lugar do y eu coloco menos 0,1. Essa resposta aqui é igual a 1. Logo, a linearização é x mais y e a aproximação é 1. É justamente isso que está sendo solicitado aqui, tá certo? Use a linearização para aproximar 1,1 e menos 0,1. Então eu posso utilizar a mesma regra, porque essa aqui é uma variação muito pequena, né? 0,1 acima do 1, e aqui é menos 0,1, ou seja, 0,1 abaixo do 1. Então está feito lá. Essa aqui é a minha resposta. Se eu fosse calcular o valor exato, que seria o f de 1,1 e menos 0,1, eu ia ter 1,1 que multiplica e elevado a 1,1 que multiplica menos 0,1, certo? Essa resposta aqui dá aproximadamente 0,985. Então vejam que é uma diferença bem pequena, né? De 0,015 diferença entre os dois. Diferenciais. Para uma função de uma única variável, y igual a f de x, nós definimos o diferencial dessa forma, né? dy é f' dx. E para fazer dizer dz, o z depende de x e y, então ele vai ser fx de xy dx e fy de xy dy. Isso aqui é uma equação diferencial, ou seja, del z del x mais del z del y, porque esse fxy aqui é o del z del x, que é a derivada parcial, e o fy de xy é o del z del y, que é a derivada parcial. Ou seja, del z então é fx de ab, que multiplica x menos a, mais fy de ab, que multiplica y menos b. Tá? Então essas aqui são as definições de diferencial. Vamos calcular agora então o exemplo 4, que é um diferencial. O exemplo 3 era um exemplo muito simples, então ele foi eliminado do nosso cálculo aqui. Para poder definir isso aqui, então eu vou fazer o seguinte. Primeiro, na letra A. Na letra A, eu quero calcular se o z é f de xy, x² mais 3xy menos y², determina o dz. Bom, o dz, como nós vimos, ele vai ser o del x, del z, del x dx mais del z del y dy. Então, muito bem. Então, o meu dz vai ser... Quem que é del z del x? Derivar x aqui nessa função vai dar 2x mais 3y que multiplica dx. E dz? Dz, lá para a segunda parte, que é o del y, né? Na verdade, isso aqui é o del z del x. E aqui é o del z del y. Derivado desse é zero, vai ficar 3x menos 2y. Esse aqui vai ficar que multiplica dy. Portanto, essa função aqui vai ser, então, dz vai ser igual a 2x mais 3y, que multiplica dx, mais 3x menos 2y, que multiplica dy. Então, esse aqui está calculado, uma vez que era só para achar del z del x, ou del z, para essa função. Agora a segunda parte, parte B. Se o x varia de 2 para 2,05 e y varia de 3 para 2,96, compare os valores de del z e de dz. Bom, vamos calcular o dz primeiro, né? Porque o dz eu já sei calcular. O dz vai ser 2x, mas quem que é o x? O x é 2, tá certo? Então vai ficar dz é igual a 2, que multiplica o x, que é 2, mais 3y, e o y é 3, mais 3, que multiplica 3, isso aqui vezes dx,
mais o meu 3x, 3 vezes 2, 3 vezes 2, que é um vezes, né? Menos 2y, menos 2 vezes 3dy. Então, o meu dz vai ser igual a 2 vezes 2, 4, 4 mais 9, daqui a 3 vezes 3 é 9, 4 mais 9, 13, vezes dx. Mas quem que é dx? O dx não é a variação de 2 para 2 igual a 0,5? É 0,05. Então, é vezes 0,05. Mais 3 vezes 2, 6. 6 menos 6 é 0. 0 que multiplica dy, que é de 3 para 2,96, caiu 0,04, que multiplica menos 0,04. Essa parte aqui é 0, portanto, dz ficou 13 vezes 0,05, vai ficar, para mim, 0,65. Esse aqui é o dz. E o ΔZ. Para calcular o ΔZ, vai ser o f de 2,05 e 2,96 menos o f de 2,3. Porque esse aqui é o Z1 e esse aqui é o Z0, tá certo? Então, o ΔZ vai ficar igual. Aqui vai ficar, veja que minha função ele é x ao quadrado. Quem que é x? O x ele é 2,05, então vai ficar 2,05 ao quadrado mais 3xy, mais 3 que multiplica 2,05 vezes 3, 2,96, né? 2,96 menos 2 que multiplica 2,96. Na verdade não tem esses dois aqui não, né? Não tem 2. Esse 2 aqui não existe. Vai ficar 2,96 elevado ao quadrado, certo? Menos tudo isso aqui, né? F de 2 e 3. Bom, 2 e 3 vai ficar 2 ao quadrado menos mais 3 vezes 2 menos 3 ao quadrado. O ΔZ vai ficar igual. Essa parte aqui, fazendo na calculadora, menos essa daqui, vai ficar 0,6449. Veja que a diferença é bem pequena, né? 0,65 para 0,6449, a diferença foi de 0,0001. Muito pequena diferença. Na verdade, aqui 5, né? Então, aqui é 51. 0,0051. Essa é a diferença entre o dz e o ΔZ. Então, compensa calcular o dz. Exemplo 5. Foram feitas algumas medidas da base, do raio da base, da altura de um cone circular reto e obtivemos 10 centímetros e 25 centímetros. 10 centímetros o raio da base, 25 centímetros a altura dele. Com possíveis erros de medidas no máximo de 0,1 centímetro em cada um dos lados. Utilize o diferencial para estimar o erro máximo cometido no cálculo do volume. Então, eu quero calcular dV, que é o erro do volume. Então, vai ser ΔV, qual a primeira variável? R. ΔR, dr, mais ΔV, dH, que vai ser da altura, dH. Eu já sei agora que dr é igual a dH, que é 0,1, porque foi dado, né? O erro é de 0,1. Eu vou calcular, então, o ΔV, dr. ΔV, dr é pegar a equação, mas qual que é a equação do volume? O volume de um cone, ele é π vezes r ao quadrado vezes h sobre 3. Então, vou derivar em relação a r. Se eu derivar em relação a r, vai ficar 2/3 de π
vezes R vezes H. E quem que é dVdH? Deriva em relação a H, vai ficar πr² sobre 3. Esse é o dVdR, esse é o dVdH. Só que eu quero dVdR de quais valores? O meu raio é 10 e a altura é 25, então vai ficar 2/3 de π vezes 10 vezes 25. 10 vezes 25, 250. 250 vezes 2, 500. Então vai ficar 500π sobre 3. Esse aqui é o meu dVdR. E aqui eu sei que o R é 10. 10 ao quadrado sobre 3. Portanto, vai ser 100π sobre 3. Já sei quem é dVdR, sei quem é dVdH. Portanto, eu posso dizer que o meu dV vai ser dVdR, 500π sobre 3. 500π sobre 3, que multiplica dr. Dr é 0,1 vezes 0,1 mais dVdH, que é 100π sobre 3, 100π sobre 3, vezes o dH, que também é 0,1. Portanto, dV é 500 vezes 0,1, 50π sobre 3, mais 100 vezes 0,1, 10π sobre 3, ou seja, 60π sobre 3, que é igual a 20π. Então, a variação que eu vou ter é de, no máximo, 20π centímetros cúbicos, né? Isso aqui é aproximadamente 63 centímetros cúbicos, porque o π vale 3,14, certo? Mais uma parte da matéria e agora termina. Funções de 3 ou mais variáveis. F de x, y, z é aproximadamente f de x, f de ABC, mais fx, mais fy, mais fz. Sempre o fx multiplica x menos x0, fy multiplica y menos y0 e fz multiplica z menos z0. E se o w tiver um incremento de w, então eu vou ter que ΔW, f de x mais Δx, y mais Δy, z mais Δz, menos a f de x, y e z. O diferencial dw é a mesma coisa. dw dx, dw dy, dw dz, esse multiplica dx, dy e dz. Tá? Muito simples, né? É uma continuação do anterior. E aí, último exemplo. As dimensões de uma caixa retangular são medidas como 75, 60 e 40. Como se eu tivesse uma caixa retangular. Vou fazer uma caixinha aqui. E ela tem 75 de comprimento aqui, por exemplo, 60 de altura e 40 de largura. Pronto, está ali. Mais ou menos isso aqui. Tudo centímetro, tá certo? Todos nós em centímetro. E ela tem uma precisão de 0,2. Se cada medida tem 0,2, é porque o dx é igual a dy, que é igual a dz, que é 0,2. Pede para utilizar diferenciais para estimar o maior erro. Mesma coisa, eu quero o quê? Volume, né? Então eu posso falar aqui dv vai ser ΔV Δx dx mais ΔV Δy dy mais ΔV Δz dz. Vou fazer aqui então ΔV Δx. Vou chamar essa primeira variável aqui de x, aqui y, aqui z. Mas quem que é o volume? Olha lá, o volume ele vai ser x vezes y vezes z. Tá? Não tem erro, né? Uma caixa, né? O ΔV Δx, se eu derivar, vai ficar y vezes z. Mas quem que é ΔV Δx se o y é 60 e o z é 40? Vai ser 2.400. Vou fazer ΔV ΔY. Se eu derivar ΔV ΔY, vai ficar xz. Mais ΔV ΔY, quem que é o x? O meu x é 75 e o meu z é 40. Então vai ficar 150, 3.000, né? 3.000. E faltou calcular ΔV
del z. A del v del z vai ser xy. Se o x é 75, então é porque isso aqui vai ser 75 vezes o y, que é 60. 75 vezes 60, 4.500. E esse aqui de trás ficou certo? Esse ficou certo, né? Então tá. Então, o meu dv vai ser, bom, del x del v. Del v del x é 2.400. Então vai ficar 2.400 vezes 0,2. Mais del v del y, 3.000. 3.000 vezes 0,2. Mais o 4.500 vezes 0,2. Portanto, dv vai ficar 2.500 0,2 deve ser 48, é isso? 48, 480, não? Mais 600 mais 900. Portanto, aqui vai dar 1.500, 1.980 centímetros cúbicos. Então, a minha maior variação que eu vou ter aqui vai ser de 1.980 centímetros cúbicos. A pergunta era os diferenciais para estimar o maior erro possível quando calcularmos o volume. Então, o maior erro é de 1.980 centímetros. É isso? Então, esse aqui vai ser o maior erro do meu volume. Pronto, fechado então. Podem tirar dúvidas na live da semana, que vai ser amanhã. Abraços, até a semana que vem. A lista de exercícios está aqui. 14.4, do 1 ao 6, do 11 ao 16, do 31 ao 34. Um grande abraço a todos vocês e nos encontramos na próxima semana. Na verdade, amanhã, né? E depois da próxima semana. Abraço, pessoal.